Oi pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Espero que sim, que todos estejam bem. Então a gente tem a carta da semana hoje, né? E como eu sempre faço, peço então ao universo que traga um tema interessante para a gente trabalhar, e que a gente consiga aplicar os ensinamentos que o tarô nos traz, né? Para que a gente viva melhor, né? Que a gente consiga lidar com as situações de uma maneira mais tranquila, mais leve, né? Mais agradável, né? E que também isso promova um autoconhecimento, porque é muito importante a gente se conhecer para a gente entender nossos limites, as nossas capacidades e tudo mais. E para a gente se respeitar, que isso é muito importante. Tá legal? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere essa semana. E é o Cavaleiro de Ouros com a Papisa, o Julgamento, o 9 de Espadas, o Pajem de Espadas, a Rainha de Copas, o As de Copas, o 6 de Paus e o 5 de Copas. Bom, então falando sobre o Cavaleiro de Ouros, que é a carta da semana, nos fala então sobre responsabilidade, realismo, ser persistente, ser dedicado, né? E, além de tudo, ainda ter entusiasmo por algo que a gente precisa fazer, né? Ou precisa se dedicar, enfim. Né? Então é o que essa carta aqui está pedindo para a gente. Né? Se a gente for fazer alguma coisa, vamos fazer dessa maneira, né? Com boa vontade, inclusive, né? Querendo realmente alcançar um objetivo, né? Mas com realismo, né? Com persistência, e essa dedicação aí que é pedida, tá bom? Isso é uma coisa que acaba fazendo com que a gente consiga realizar o que a gente precisa. Bom, então falando sobre a Papisa, né, que está no nosso campo mental, ela nos fala que a gente precisa estar centrado, né? É uma das qualidades dela, né? A gente precisa estar, de certo modo, voltado para a gente entender a coisa da maneira real, para a gente conseguir fazer alguma coisa. E também prestar atenção na nossa intuição, porque a nossa intuição também pode nos ajudar nesse caso aqui, né? Que a gente tem que se dedicar, ter persistência, responsabilidade, tá? Então, é sobre isso aqui que ela está falando. A carta do julgamento, ela nos fala sobre a revisão, às vezes, né? A análise que a gente precisa fazer das situações. Né? Se a gente tem que fazer alguma coisa com essa boa vontade toda aqui, persistência, realismo e tudo mais, né? A gente precisa antes analisar, a gente precisa entender a coisa, né? Para que a gente possa então aí tomar atitudes condizentes com a necessidade, tá? Sempre é bom isso é um conselho que serve para a vida toda. Sempre analisar uma situação para a gente conseguir entender. Quanto melhor a gente entender, mais fácil vai ser a gente resolver. O 9 de Espadas fala sobre arrependimentos, tá? Então, pode ser alguma situação que a gente precisa resolver aqui ligada a algo que a gente fez no passado, se arrepende, por exemplo, ou deixou de fazer e se arrepende, né? Mas também essa carta me fala que a gente precisa de fazer direito para não se arrepender depois, né? Então, se a gente tem que resolver alguma coisa com todas essas características aqui, né, de boa vontade, de persistência, de dedicação e tudo mais, vamos fazer dessa maneira, né? Centrados, analisando, para que a gente não se arrependa
posteriormente, porque afinal de contas não adianta a gente só apagar um foguinho, mas a brasa fica lá, né? O Pajem de Espadas nos pede aqui atenção, né? Da gente ser mais perspicaz, né? Ou seja, saber usar a inteligência ali para resolver alguma coisa. Razão, né? Espadas fala sobre razão, então racionalidade, né? Até para análise de alguma coisa a gente precisa disso, né? E de estar realmente sempre atento para alguma coisa que pode fazer a diferença nessa coisa aqui que exige da gente dedicação, responsabilidade, realismo e tudo mais. Ou seja, né, vamos prestar bastante atenção e analisar aí com a razão. Olha a Rainha de Copas aqui, nos pedindo também que a gente trate esse assunto aqui com amor, né? Então, a gente precisa, é lógico, de ter todo um lado racional aqui, né? Mental e tudo mais, mas a gente não pode esquecer do coração aqui, né? Então, tem um lado emocional, tudo envolve um lado emocional, né? E isso tem que ser tratado também de uma maneira adequada, né? Condizente ali com o que a necessidade pede, né? Então, é de amor que ela fala, né? Que a gente precisa de fazer isso com toda essa boa vontade aqui e com amor, né? Incondicional, ou seja, temos que olhar para todos os fatores aqui para a gente tratar esse assunto aqui com amor. Logo em seguida a gente tem o As de Copas, que reforça, né? Que a gente precisa, nessa situação aqui, inclusive, de colocar o amor em movimento na nossa vida, né? A gente precisa de movimentar esse lado emocional nosso para que, enfim, essa pitada de amor seja colocada aqui nessa situação, tá? Então, vamos colocar muito amor aqui também, não vamos esquecer disso. O 6 de Paus, que é aquela carta que eu gosto muito, que fala que esse processo todo bem feitinho, né, nos leva a uma vitória, né, como se fosse uma batalha, né? A gente vai para a luta, faz a nossa parte lá e aí a gente vence, tá? Então é sobre isso. Vamos observar cada coisa aqui, né, que a gente vai conseguir fazer essa tarefa aqui de uma maneira adequada, bacana, com um bom resultado. E finalizando aqui com o 5 de Copas, a gente precisa, para fazer isso, de deixar as mágoas que a gente tem para trás, né? Vivemos situações complicadas na nossa vida, sim, mas elas não podem ser uma pedra que a gente vai carregar para a vida inteira, né? Então, vamos só carregar o aprendizado, que é mais leve, né? E que nos ajuda, inclusive, e vamos deixar as mágoas para trás. Não adianta a gente ficar carregando todo o peso aí de uma vida, né? Sem resolver e sem entender, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que a gente consiga colocar esses ensinamentos aqui em prática essa semana e também que a gente consiga viver cada dia melhor. Tá legal? Um grande abraço a todos.